Queremos saudar a todos na graça e na paz do Senhor. Gostaria de saber quantos aqui estão tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Curva a sua cabeça mais um instante. Senhor, nós nos apresentamos aqui e ficamos na dependência do Teu Espírito para lembrar-nos toda a Tua palavra, para nos instruir naquilo que importa a Ti, Senhor, para aquilo o qual Tu designaste a Tua palavra. Cumpre o Teu propósito nesta noite para que ela não volte vazia nos corações de cada um de nós. Opera, Senhor, na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. Move-te, Senhor, porque Tu és o Deus soberano, que já venceu esta batalha por meio de Jesus, que já está com o Teu domínio estabelecido nessa terra. Ó Pai, vai na direção daquela alma aflita, vai na direção daquele soldado abatido, vai na direção, Senhor, de todos quantos precisam do Teu poderoso amparo. Louvamos a Ti, Senhor, pela resposta. Louvamos a Ti, Senhor, porque Tu farás aquilo que o Senhor designou que seja feito. Para a glória do nome de Jesus, é que nós Te rogamos esta graça, esta bênção. Para a glória do nome do Senhor, Teu Filho amado, que está à Tua direita, ó Pai, e que reina e vive para sempre na nossa vida, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Quem está tomando a sua cruz e seguindo a Jesus aqui? Quem está tomando a sua cruz e seguindo a Jesus? Mas o que significa tomar a cruz e seguir a Jesus? O que será isso, hein? Então, às vezes a gente ouve tanto essa expressão, e o Senhor Jesus usou várias vezes essa expressão: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, parece uma coisa muito simples de escutar e entender. Mas será que é compreensível a todos nós essa verdade? Nós vamos fazer algumas meditações em alguns textos da palavra que vai nos ajudar a compreender se de fato nós estamos tomando a nossa cruz e se de fato estamos seguindo a Jesus. Se você está respondendo no seu coração, eu já tomei a minha cruz, mas se você tomou a sua cruz e não sabe o que é tomar a cruz, aí fica muito difícil. Mas se você está seguindo a Jesus, é provável que você esteja tomando a sua cruz. Porque a sua cruz não é a cruz de Cristo, é a sua. Porque a dele ele já tomou. A Escritura Sagrada diz, na segunda, eu sugiro que você não, só se você for rápido para abrir a Escritura, mas eu sugiro que você escute o texto e escute eu ler, porque vai ficar mais produtivo para você. Eu vou estar lendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 e 17, na Nova Versão Transformadora. Ele diz assim: Ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Estarei lendo também Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25 na nova tradução da linguagem de hoje.
Diz: e Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Então, a primeira reflexão a se fazer é que o Senhor disse: você quer seguir a mim? Então, esqueça você. A segunda coisa que também a Escritura diz, que você passou pela nova criação. Aquela vida velha, que o inimigo era o chefe, que o diabo é quem comandava, aquela vida já foi deixada para trás, e agora a nova vida é a de Cristo. Esse é o fato. Então, se estamos vivendo sobre a nova criação, e os que estão em Cristo é uma nova criatura, então você realmente está tomando a sua cruz e está seguindo a Jesus. A outra coisa a se refletir, que a Escritura fala, está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. A morte de Jesus não é só a morte de Jesus, mas é a minha morte também. Mas a morte de Jesus não era pelos pecados dele, porque Jesus não tinha pecado. Amém? A morte de Jesus era a morte pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então, meus amados, é compreender isso, que o que o Senhor Jesus fez, ele foi para a morte, porque ele sendo Deus, ele podia dizer: eu não vou. Mas sabe de uma coisa? Acabou, eu vou agora para outro plano, e estalava o dedo e mudava tudo. Não, mas ele disse: eu vou para o Calvário, e vou me entregar voluntariamente, e tudo o que Jesus fez era dentro de teve um presidente que passou aqui no Brasil, que ele gostava de dizer assim: eu vou fazer tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Ouviu falar dessa pessoa? Que ele usava essa expressão: eu vou fazer tudo dentro das 4 linhas. Jesus era igual a esse ex-presidente, que ele não deixava a palavra de Deus revelada morrer, porque Jesus queria cumprir toda a lei, todas as regras que Deus o Pai tinha estabelecido. Tanto que quando Jesus foi para o Jordão, aí de repente ele aparece lá querendo ser batizado por João Batista. Aí João Batista: o que é isso? Eu que preciso ser batizado por você? Você quer? Deixa assim para que se cumpra toda a justiça. Sabe por quê? Porque Jesus estava se identificando com o meu pecado, com o seu pecado. O batismo é um sinal de quem precisa de Deus para arrependimento. E Jesus não tinha que se arrepender, mas ele foi lá cumprir a regra da lei, as exigências do Pai. E a Escritura Sagrada diz que o tempo todo ele revelava esse amor que Deus já estava declarando: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O testemunho de Deus na hora do batismo, ele passou pelo batismo das águas, depois o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e diz, aí uma voz surgiu: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O testemunho do Pai já estava sendo declarado aí, e passou pelo batismo do sofrimento e de dor. Foi para aquela cruz, derramar o seu sangue, para cumprir de novo a Escritura, que diz que se não houvesse um derramamento de sangue de alguma coisa justa, de alguém justo, não havia remissão de pecados. E Jesus era o que não tinha pecado. Aí ele foi derramar o sangue dele justo,
para que eu tivesse perdão e você tivesse perdão, amém? Então, o que é tomar a sua cruz? Será que é tomar a cruz de Cristo? A cruz de Cristo ele tomou a dele. E não teve quem tirasse Jesus da direção. Eu vou para Jerusalém, vou lá, vou ser morto, E eu não tinha quem tirasse da cabeça de Jesus essa decisão, porque ele queria tomar a cruz dele e ir até as últimas consequências. Mas Jesus tinha revelado aqui em outra palavra, aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 26, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então o Senhor já estava dizendo: você vai se envergonhar de mim? Porque eu não me envergonho de ser encontrado com você. Você vai me ver sentado ali, comendo com os pecadores, e as pessoas vão dizer: mas peraí, esse aí não é aquele que disse que era o rabino, o santo, e por que ele está sentado com os pecadores? Eu não me envergonho de ser encontrado com você. Você se envergonha de ser visto comigo? Você se envergonha de se identificar comigo? Você é capaz de tomar a sua cruz e me seguir? Qual é a sua cruz? A cruz que Jesus também escolheu, de fazer a vontade do Pai, de se humilhar, de não ser nada em favor de algo muito maior, de uma glória, como ele disse aqui, de uma glória, a glória do Pai e dos santos anjos. Ele viria para estabelecer esse reino. É claro que quem olhava para Jesus, e assim, mas ele é dono de um reino, como é que ele não tem nem onde morar? Como se ele é dono de um reino, como é que ele não tem nem onde reclinar a cabeça? Era simples, ele era um simples carpinteiro que morava ali na esquina, mas Jesus era o Criador de todo o universo, amém? Jesus era o Criador de todo o universo, só que quem olhava para Jesus não conseguia ver isso, mas ele era o Criador de todo o universo. Então as pessoas ficam malucas porque elas querem algo que caracterize esse poderio, não é? Elas querem algo que diga assim: esse aí pode. Mas Jesus se caracterizava de uma forma que não dava para convencer, porque era humilde de coração, era humilde de atitude, ele estava no meio das pessoas mais simples. Então não dá para entender que poder é esse aí não vai ter chance de ter um reino. É exatamente isso que Jesus estava fazendo, revelando o coração do Pai. Diz que quer aprender de mim? Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. O jugo do diabo, que você já conhece, é pesado, mas o meu é suave. E você vai experimentar muito mais se você se aproximar mais e se entranhar comigo, se envolver comigo. Tome a sua cruz, siga-me. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 7, diz assim, na nova linguagem de hoje: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem.
Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com esses desejos. Romanos capítulo 8, versículos 6 a 14, na Nova Linguagem de hoje, diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Como é que eu levo a minha cruz? É tomando consciência de que se eu der voz, se eu der ouvidos à voz da minha natureza velha, eu ainda não ouvi o que Jesus está me pedindo. Eu ainda não estou seguindo a Jesus. Porque se eu estou dando ouvido à minha natureza velha, que já deve estar morta, porque se a Escritura diz que se Ele morreu a minha morte, se Jesus foi para a cruz e eu com Ele estou crucificado, não existe mais a minha pessoa velha. Pelo menos é esse o que a lei de Deus estabeleceu para a salvação de todo o que crê. Mas se eu continuo vivendo a minha vida velha e ainda afirmando que Jesus é isso e aquilo outro, é um puro engano. Isso vai ser um perigo para o final de tudo, porque Jesus sabe que Ele mandou o Espírito dele, e o diabo fica maluco com essa verdade. Essa verdade, meus amados, é que o diabo não sabia qual era o propósito de Deus e o plano de Deus. Então o plano de Deus era levar Jesus para a cruz, mas ele não ia ficar na morte. Ele ia ser ressuscitado, mas só o Pai sabia dessa verdade. Jesus também sabia que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, mas não se tinha ideia do que é que representava isso. Hoje o diabo tem demônios aqui, e eu peço que os anjos da Maniete, todos eles botem um balaio e joguem lá nas pedreiras, para não ficar aqui perturbando, bem? Mas, e agora quem reina aqui é o Senhor, quem reina é Jesus. Aí agora Ele é que decide quem é que faz o quê, quem é que vai para onde. Antigamente era o diabo todo tempo, fazia o que queria, determinava a morte e doença. Agora não, agora é Jesus que Ele permite a doença em mim, Ele permite a doença em você. Mas talvez para ensinar alguma coisa nesse período de provação, mas não que você mais pertença a essa herança maldita do passado, viver adoecido, viver massacrado, da perturbação, da falta de paz, da falta de alegria. Então o Senhor estabeleceu um novo reino. Então agora há um grupo de pessoas reinando com Ele, porque estão sabendo o que fazer, estão levando a sua cruz dia após dia. Qual é a minha cruz? A minha cruz é a minha determinação de renunciar ao meu velho homem. A minha cruz é a minha determinação de não querer mais viver a vida do passado, não mais consulto a minha carne, não mais pergunto, o que é que eu vou fazer hoje? Aí você ouve aquela voz da sua natureza humana, pecaminosa e segue. Não, agora você pergunta ao Espírito de Deus: Senhor, para onde vou? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos todos guiados pelo Espírito de Deus aqui? Amém. Amém. Vamos
continuar confiando. Olha o que diz mais a Escritura Sagrada aqui. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus está para chegar. Ele está para chegar, mas Jesus sempre desperta e sempre despertou o interesse em muitas pessoas, inclusive até para ganhar muito dinheiro. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro por causa do nome de Jesus. Essa semana eu me surpreendi com uma pessoa que tem um canal aí no YouTube. Até gostava de dar uma olhada nesse canal. E talvez você até conheça. Israel com a Lini. Conhece? Já ouviu falar? Israel com a Lini. Mas ela não crê no Senhor Jesus. Ela não aceita o sacrifício de Jesus. Sabe por quê? Porque ela é judia. E o judeu hoje, tem alguns judeus que eles não creem no que Jesus fez. Eles não creem que o Filho de Deus já veio e já estabeleceu o que tinha que ser. Não, ainda vem. Meus amados, e sabe quantos seguidores ela tem no canal dela? Se eu não estiver enganado, mais de 3.600.000, dá dinheiro. Aí eu depois fui olhar as capas das meditações que ela faz, e bem umas 10 ou 20 fala de Jesus. Meu Pai Celestial. Aí eu fico, ela está seguindo Jesus? Ela está levando a cruz dela? Não, porque ela não acredita, né, na obra do Calvário. E como é que isso pode? Podendo. Assim como Paulo, assim como Pedro, que eram judeus, que eram dessa religião, mas quando o Senhor Jesus foi na direção de Paulo, vem cá, todo o seu conhecimento, toda essa sua doutrina, ela não vai me servir muito não, mas eu vou te chamar para cá, para você ir na direção de umas pessoas que me interessam. E aí mandou Pedro e mandou Paulo na direção dos gentios. Gentios somos nós, meus irmãos. Então nós fomos agraciados por Deus, por esses vasos que foram levantados, para trazer esta palavra. A maioria dos textos que nós lemos aqui, a maioria é de Paulo, a maioria desses homens que foram levantados. E eles eram judeus. Quem é o judeu? Judeu é aquele que nasceu, é uma religião. O israelita, que era a nacionalidade, mas a religião deles era o judaísmo. Mas eles têm a Bíblia, não como a nossa escritura, mas ele tem uma Bíblia chamada Torá, que são só 5 livros. E em todos os livros fala de alguém que viria para resolver o problema do pecado, que Adão e Eva haviam cometido, e eles sabem que tem promessas lá, que já se cumpriu em Jesus. Quer ver uma promessa que já um profeta declarou, e já se cumpriu? Daniel.
Daniel disse quase a data que haveria de Jesus botar os pés em Jerusalém, e quase disse até a data, o horário que haveria de ser crucificado. Eles leem isso e não acreditam? Então veja que o nome de Jesus dá muito dinheiro. Esse canal de mais de 3.600, não é? Dá uma boa grana, né? E usando o nome de Jesus, não é? Pois eu vou tirar minha inscrição desse canal, olha. Pois olha, por quê? Você gosta de ganhar dinheiro, né? Mas no nome de Jesus, comigo não. Porque o nome de Jesus, o apóstolo Paulo diz, o amor é fonte de lucro, né? Realmente o amor, mas espera aí, é com um entendimento certo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é a raiz, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus amados, negativo. Mas ela gosta, né? De usar o nome de Jesus. Mas uma perguntinha a mais que a Escritura nos fará pensar. Por que Jesus foi para a cruz? Além de cumprir a Escritura que ele haveria de chegar, ele haveria de ser o representante dos pecadores, ele tinha um propósito de morrer por nós, por causa do amor de Deus por nós. Mas diz a palavra que ele também tinha um propósito. Eu vou porque foi proposto para mim algo de muito valor, muita alegria que eu haveria de ter. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 53, versículo 10 a 12, ele diz: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Você é descendente de Jesus? Terá a vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo quanto meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Você é considerado justo já? Você é justo ou não? Mas por sua justiça ou porque Jesus lhe tornou justo? Sim. E eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Ele estava lá do lado de dois ladrões. Um ladrão mau e um ladrão mau. Não eram dois ladrões? Então, era um ladrão mau e um ladrão mau. Nada de ladrão bom. Sim. Mas o que é que Jesus estava fazendo? Eu estou aqui porque eu estou aqui para morrer por vocês. Vocês acreditam nisso? Aí um creu. O outro disse: se tu és o filho de Deus, desce daí, salva nós e a ti. Aí o outro disse: rapaz, cala a tua boca. Nós estamos sendo crucificados aqui porque nós merecemos essa crucificação. Mas esse aqui o que fez? Não fez nada. Conhece alguém que está na prisão sem ter feito nada? Conhece alguém por aí? Vai ser julgado sem ter cometido um crime. Eu conheço. É o capitão. Conhece o capitão? Colossenses capítulo 3, versículo 24, na versão transformadora, diz: lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor é quem e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Nós também lutamos, não é fácil, não é. Olha, se alguém disser para você que é fácil ser servo de Jesus,
Se alguém lhe disser que é fácil seguir a Jesus, está mentindo para você. Não é moleza. Além dos ataques do inferno contra a sua vida, nossa vida, a natureza humana, que ainda não foi arrancada de nós, ela está só amortecida pelo Espírito Santo, mas ela fica, vez por outra, querendo se ressuscitar. Aí você está crucificado com Cristo. Aí, vez por outra, um prego solta e você desce da cruz, e daqui a pouco está fazendo coisa que ninguém acredita. E aí você diz, mas eu acho que eu nasci para ser crente. Não dá certo não consigo, não tenho força não. É isso mesmo. Leve a sua cruz, vá até o fim, morra, como Jesus foi até o fim com a cruz dele. Só que a dele era por nós, e a nossa cruz é por nós. Eu tenho que fazer morrer essa minha natureza terrena. O Espírito Santo vai ter que me ajudar. Você vai ter que pedir graça, você vai ter que pedir força, e você vai saber que você ainda vai receber prêmios se você continuar firme. Você vai receber galardão, amém? Uma das coisas que animava Jesus era o fato de que ele ia receber muitos descendentes. Ele ia ter muitas pessoas que iam ficar felizes pelo que ele fez. Essa noite aqui nós ouvimos vários louvores, não é? E exaltavam o Senhor pelo que fez e o que ele pode ainda fazer. E é claro que muitos já correm por refúgio, que é ele, mas outros ainda estão meio retardatários. Não sei se eu vou, não sei se me entrego definitivamente para Jesus. Então você ainda não experimentou total libertação, porque é uma questão de decidir. Eu quero morrer para a minha antiga natureza. E não pode existir duas naturezas, ou eu tenho a natureza de Cristo em mim, ou a antiga natureza fica reinando, combatendo. São duas coisas opostas entre si. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas a minha natureza velha diz, não, faça não, vai fazer não. E ainda tem o sopro do inferno soprando para incendiar para a vida de pecado. Mas o Senhor Jesus já mandou uma solução para cada um de nós, mandou o seu Espírito, e esse Espírito já está na nossa vida. O Espírito Santo não está necessariamente nesse templo, ele não habita em templo feito por mãos humanas, ele fez um trabalho maior do que esse, ele fez uma morada e transformou cada pessoa que crê nele em morada do Altíssimo. É habitação de Deus agora. É muito mais do que um lugar. Romanos capítulo 8, versículo 18, 19, na tradução, na linguagem de hoje, diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Romanos 8, 18, 19. Todos nós ficamos gemendo, esperando, Senhor, vem. Alguns já pedem assim, Senhor, não vem agora não, deixa eu resolver uns problemas e depois o Senhor vem. Senhor, vem agora não, deixa eu primeiro casar minha filhinha, né? Aí o Senhor, mas quantos anos tem sua filhinha? Tem só 5 anos, quer dizer que eu vou ter que esperar que ela cresça e para depois casar e depois eu ir? Não, Senhor, não dá certo não. Senhor, primeiro deixa eu resolver um problema lá, eu tenho... Aí você bota... Não existe isso. Clame assim com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, a Escritura diz assim, e o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Mas se você estiver dizendo, vem não, aí o Espírito, vem, aí vem não.
não vai dar certo, meus irmãos. Você tem que estar junto com o Espírito Santo para dizer: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. E o Espírito, vem, Senhor Jesus. Aí você vai ter uma vida mais fácil de ser vivida. O Senhor Jesus, em outra escritura, ele disse mais ou menos assim: se alguém amar a seu filho, se alguém amar a sua esposa, se alguém amar a seu esposo, sua esposa, se alguém amar a seu pai, a sua mãe, a sua sogra, a sua nora, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas como pode, Senhor? O Senhor sabe que a gente se apega mesmo e ama os nossos filhos, os nossos parentes, mas quando ele não é... Olha, você pensa que eu vim trazer paz para a terra? Eu vim trazer foi espada, divisão. Mas como assim, Senhor? Nem a paz do Senhor? Mas a paz do Senhor entre aqueles que já receberam a paz no seu coração, mas também vai ter guerra, vai ter luta, vai ser pai contra filho, porque o pai não vai querer a fé que o filho adquiriu e vão brigar. A filha vai se revoltar contra a mãe, porque recebeu a fé em Jesus e não vai querer abandonar a sua vida. Aí vai ter guerra, vai ter espada. Mas o Senhor não escondeu o fato. Ele diz: quem amar menos, quem me amar menos e amar demais as pessoas, vai sofrer. Por que vai sofrer? Porque você não vai poder agradar a dois senhores. Ou você agrada o Senhor, ou agrada o outro Senhor. E é por isso que a nossa luta nessa terra aqui é o tempo todo. A gente vai orientando os nossos filhos, vai orientando as nossas filhas, e vai dizendo: meu filho, vai por aqui, meu filho, minha filha. Aí às vezes não quer, aí você sofre, mas não cabe a nós fazer aquilo que Deus pode fazer. A única coisa que a gente pode fazer é orientar, mas que a gente passa pelo sofrimento, aquele sofrimento que faz parte da nossa luta, faz parte da nossa batalha de seguir a Cristo e levar a nossa cruz, porque a nossa cruz envolve muito sofrimento que Jesus teve. Você acha que era fácil para Jesus, meus amados, ser Deus como Ele é, e abandonar toda a sua capacidade de ser Deus, e aí ficar totalmente desarmado na mão dos homens perversos que eram, naquela época principalmente? E aí hoje nem tanto, né? Os homens não são tão perversos hoje, né? Mas em nenhum momento a Escritura diz que Jesus se revoltava, nenhum momento diz que ele se irritava, a não ser teve um momento em que o Senhor Jesus pegou um azorrague e expulsou do templo alguns que estavam querendo fazer de grande negócio a casa de Deus. Mostra aquela indignação santa de Jesus, mas em nenhum outro momento fala de aflições, de angústia e briga com as pessoas. Não, ele era manso e humilde e era Deus. Já imaginou? Hoje a gente tem um carguinho. Hoje a gente tem um carguinho que dá um poderzinho para nós e a gente já olha por cima assim as pessoas, já olha com o nariz levantado. Não é nada, mas Jesus, sendo o Deus que é, Ele nos ensinou: faça assim como eu faço, faça assim como eu fiz. Não vão lhe entender, não vão lhe compreender, não vão lhe aceitar muito fácil, mas é isso mesmo, é parte do seu sofrimento, é a parte da sua cruz. Leve a sua cruz e siga-me. Então, meus amados, responder essa pergunta: o que significa tomar a sua cruz? Ficou mais fácil para nós? Ficou mais fácil de compreender? Que tomar a nossa cruz
É a nossa parte que nos cabe nessa luta de fé, se nós já aceitamos Jesus. E se ainda não aceitamos Jesus, o que a gente tem que fazer é o quê? Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu já ouvi falar tanto dessa verdade, que tu morreste pelos meus pecados, mas eu nunca me posicionei. Tudo bem, não tem problema nenhum, Jesus já sabe que é assim, foi assim e tem sido assim, mas Ele quer resolver isso hoje, se você quiser. E aqueles que já aceitaram um dia Jesus, já aceitaram um dia Jesus, mas está entre dois pensamentos: serve a Jesus e serve também a si mesmo. Serve a Jesus, mas serve um pouquinho ao mundo, dá atenção muito à natureza pecaminosa, não faz morrer ela, não se esforça para ela ser amortizada, tirar a força dela. Então, meus amados, é hora também de pedir graça ao Senhor, porque vivo Ele está, bem? Vivo Ele está, e vivo Ele está aqui, na nossa vida e na casa de oração. Então Ele, como diz a Escritura, Ele passeia no meio da igreja, Ele vai passeando no meio da igreja, e aí Ele olha para o vaso e diz: esse vaso está precisando ser cheio, esse vaso aqui está precisando ser limpo, esse vaso aqui não está muito bom de uso não, porque está rachado. Mas um vaso rachado não retém o óleo do Espírito. Então, meus amados, que o Senhor nos dê espírito de entendimento e revelação, e também que nos dê um espírito de quebrantamento. Senhor, eu não sei o que fazer, mas se o Senhor vier agora, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que é Ele, o seu nome está lá, registrado entre os que vão ser levados, entre os que vão participar de uma grande festa de casamento que Ele está aprontando. Se você não estiver com o seu coração assim, batendo de alegria por essa volta dele, então tem um negócio errado aí. E eu, em nome de Jesus, eu te exorto a acordar. Acorde. Não dê a você mesmo mais desculpas. Não quero agora não, talvez depois. Você não sabe o dia de amanhã. Se o Senhor vier agora, pronto, vai quem está com a mala pronta. E os que não estiveram com a mala pronta vão ficar. Mas vai fazer o que se ficar aqui? Eu não quero nem saber, porque a Escritura dá um resultado aqui não muito satisfatório. O inimigo, escuta só essa para encerrar. Quando o Senhor Jesus vier a qualquer momento, como Ele prometeu que viria, Ele vem para arrastar, para levar para uma grande festa de casamento com Ele e com a chamada, os membros da igreja viva, a igreja que é o corpo vivo de Cristo. Quando Ele levar e arrastar, Ele não fica na terra, Ele sobe com a igreja que creu, os membros dessa igreja viva. Na mesma hora que o Espírito Santo sai daqui, o diabo vem com tudo para pegar aqueles que ficaram. Aí você vai ser, talvez, não estou dizendo você, mas pode ser que seja alguém que vai ficar entre os que, e agora o que eu faço? Tem uma segunda chance de ser salvo, mas vai ter que morrer, porque o anticristo vai vir para matar. Então, eu prefiro receber Jesus aqui sem morte nenhuma. E o que você acha? É preferível receber Jesus, eu te recebo agora, tranquilo, nesse ventiladorzinho aqui, meio zoadento sim, mas tudo bem. Se ele vier hoje, não vai ter reunião na quinta-feira. Mas se você quiser ficar para a reunião de quinta-feira,
que eu não aconselho? Então, se apronte, seja como a virgem sábia, as virgens que foram sabidas, aquelas virgens que ficaram atentas à volta do noivo e tinha óleo no seu dinheiro, tinha óleo no seu vaso. Você tem óleo para suportar o que vem? Porque está chegando a hora, meus amados, está chegando a hora. Eu acredito que se Jesus não vier ontem, ele vem hoje. Está sabendo? Se ele não vier ontem, ele vem hoje. Então veja que é urgente. Aí parece que você me escuta falar isso e alguém diz assim, mas desde jovem, desde criança eu ouço que Jesus vem, nunca vem. A Escritura diz que ele te aguarda. Ele está aguardando que tu decida, ele está aguardando milhares de pessoas, e assim ele está aguardando, quantos anos, mas só que 2000 anos que já se passaram, para Deus 1000 anos é como um dia que passa. Se já passou 2700 anos, passou 2 dias e meio, então não passou nada para Deus, mas ele não descuida, porque o amor de Deus por cada um de nós é muito grande, e Ele não quer que nenhum de nós pereça, mas que nós venhamos a nos converter ao Senhor, e Ele provou este amor na cruz do Calvário, a prova do amor de Deus por nós, a prova é esta, é que Ele enviou Seu Filho para morrer no nosso lugar, e por causa dos nossos pecados, não por causa dos pecados de Jesus, que ele não tinha pecado. Então, quero lhe dar uma oportunidade, nesta noite para aqueles que não decidiram ainda por Jesus Cristo. Já ouvi falar, mas não decidi-me ainda por Jesus. Não, eu não tenho certeza da minha salvação. E você pode receber uma oração aqui de entrega, porque nós somos só um intercessor em nome de Jesus. E aqui nós vamos entregar a sua vida aí, o seu nome sendo escrito no livro do Cordeiro, aí Ele sabe e lhe resguardará no dia que tudo se encerrar, no dia do arrebatamento, Ele vai saber que o seu nome está lá, dos comprados. Você creu no que Ele fez por você na cruz do Calvário, foi pelos seus pecados que Ele morreu. Se alguém quiser receber Jesus como Senhor e Salvador, você dê um sinalzinho assim com a mão, bem escondidinho assim, porque eu fiz assim, viu? Quase me escondendo para aceitar Jesus, porque eu tinha maior vergonha de dizer que eu agora era servo de Jesus. Mas eu fiz, eu estava sentado num banco, aí o pregador lá disse, vem aqui, quer receber Jesus? Levanta sua mão. Aí eu... Mas o diabo segurando aqui meu braço, era um inferno. Ele segurando meu braço para eu não levantar, mas quando eu menos esperei, eu estava lá já no púlpito, lá na frente, pedindo misericórdia, chorando, não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas o Senhor tinha um plano para a minha vida, amém? Então, talvez você sinta o braço pesado, você quer dar um sinal assim para Ele, para Jesus, não para mim, viu? Eu só vejo, mas Ele é que sabe.